Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, querido Pai Celestial, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida do Brasil, o Brasil é teu, cuida do povo, da nação brasileira. São 215 milhões de pessoas e que o Senhor está cuidando de todos nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu já fiz a primeira parte, louvor e vídeo, vou depois compartilhar, né? Vai ter 2 vídeos, o do louvor, da abertura de louvor, e o da palavra hoje, né? E que o Senhor cuida do Brasil, cuida da igreja, cuida do teu povo que te acompanha, cuida de nós e prospera a grandeza, poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó Deus, porque só o Senhor é Deus. E não há outra além de ti, ó Deus. Perdoa nossos pecados, nos dá saúde e força, em nome de Jesus, e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Salva nós, derrama o Espírito Santo sobre nós e nos ajuda nesta noite. Abençoa o teu povo que estão te acompanhando, que irão te acompanhar nesta mensagem a cada dia. Derrama o teu Espírito sobre nós e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Salva nós, ó Deus. Estende a mão sobre o Brasil. 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes, fracos, de nenhuma força. Da primeira idade, segunda idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade e a sexta idade. Mas que Deus abençoe o Brasil de igual modo. Os doentes, Deus cura. Os fracos, Deus fortalece. Os cegos, Deus abre os olhos. E os surdos, os ouvidos. E os coxos começam a andar. Deus prospera esta grandeza esta noite. E a cada momento, é a nossa fé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, a Deus. Perdoa nossos pecados. Salva-nos, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Assim seja, amém. Perdoa nossos pecados. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus prospera a grandeza. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor. Salva, Senhor. Estende a mão sobre o Brasil. Liberte o Brasil. Derrama o espírito de salvação, o espírito de igualdade, o espírito de vida, de saúde e de paz para o povo, para a nação brasileira, para a tua igreja, para nós, de modo geral. Salva nós e perdoa-nos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, a Deus. Estende as tuas mãos sobre nós nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, a palavra está no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 31. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele está conosco, né? Para nos ajudar nesta noite, para nos salvar, para nos libertar, porque Ele é Deus. Ele veio para os que necessitam dele. Eu necessito, e você necessita, ou eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Eu preciso, você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Ele é a nossa luz, o nosso caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é o caminho. Por isso, ó Deus, perdoa nossos pecados. Esta é a nossa oração e a nossa fé nesta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Êxodo 14, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 31. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os
encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado, ir a Israel, para que nos não sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros, escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Haerote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? A próxima leitura vai ser do versículo 12. Este evento 1491 a.C. Deus estava libertando o seu povo do Egito, das mãos de Faraó, ou seja, da casa da servidão. A promessa Paulo tinha falado através de Abraão para dar para eles, e de José, que tinha falado que Deus visitaria eles, e com eles os seus ossos seriam levados para a terra de Canaã, para o campo de Macpé, e ali estava cumprindo também. Eles estavam levando o corpo de Moisés, para sepultar na terra de Canaã. O Senhor segue dirigindo a Israel para onde exatamente eles deviam ir. Do ponto de vista militar, Israel tinha se equivocado enormemente, ou sim, cria Faraó. Com efeito, eles estavam encurralados, mas Deus lhes estava guiando. E também tinha um plano e propósito. Humanamente, eles estavam encurralados, para quem olha, estava olhando com os olhos da carne, O propósito para lhes levar por uma rota específica, como o veremos. Quem não acredita em Deus está vendo com os olhos carnais. Era impossível eles saírem dali porque tinha um mar na frente. Mas Deus tinha colocado eles para ir para aquele lugar mesmo. Porque Deus queria ser glorificado em Faraó. E foi o que aconteceu, Se nós, como crentes, fizermos, os planos são garantidos em fracassar. Se Deus os fizer, o êxito
é garantido. Pela onisciência, o Senhor sabia o que Faraó cogitaria em seu coração mau. Quando viu os filhos de Israel aparentemente encurralados, humanamente eles estavam encurralados, mas para Deus não. Os murmuradores murmuraram incredulidade, né, diante de Moisés, né? Ou seja, a ideia é: Deus proverá o meio pelo qual o Faraó endureceria o seu coração, o seu próprio coração. Diz-se que Deus faz muitas coisas quando de fato, pessoalmente, Ele não faz tal, de qualquer forma. Prepara o cenário. Em vez disso, a rebelião contínua de Faraó cairia a glória de Deus. Se o povo de Deus verdadeiramente segue ao Senhor, seja o que for que Satanás faça, sempre resultará em glória para Deus. Mas só se o povo de Deus confiar e obedecer completamente a Deus, né? Ao Senhor Jesus. Fora disso não pode acontecer nada. Tem que confiar. Servir e confiar. Satanás não se detém facilmente em seus intentos para guardar, né, os crentes na escuridão. Mas se o crente não vacilar em sua fé, e me refiro à fé em Cristo e a cruz, a vitória total, completa é garantida. Romanos 6,14, né? Vamos lá? Em Romanos 6,14, pega a sua Bíblia lá e acompanha junto comigo. Ontem eu li muito aqui em Romanos 6,14, com muita conferência, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Faraó, né? E ele, Faraó, aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, né? Faraó, o que ele fez? José registra que Faraó tinha 50 mil cavaleiros e 200.000 na infantaria, além de todos os carros, né? Ela escritor. A mão poderosa se refere a um certo grau de orgulho e confiança. Desgraçadamente, a mão poderosa mudaria quando se defrontasse com o mal vermelho. Como já foi dito, Faraó acreditava que eles estavam encurralados. Essa era a crença de Faraó. E, portanto, em sua mente, a sua vitória era segura. Olha, era o que Faraó pensava. Os versículos 10 aos 12 registram as queixas de Israel. O temor, incredulidade, irritação do povo, mesmo que tinha preciado as maravilhas de Deus na terra do Egito, pareceria incrível, mas cada estudante bíblico se encontra nos mesmos males em seu próprio coração e aprende pela triste experiência que a grande depressão da mente normalmente segue aos excepcionais
triunfos espirituais, né? Glória a Deus. A incredulidade clamava: o deserto será o nosso sepulcro. Deus me livre. Mas o resultado foi que o mar se converteu em sepulcro de Faraó, do seu povo. Tudo o que os israelitas podiam ver nesse momento era a... Não, vamos fazer a leitura do versículo 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, o povo cobrando Moisés, dizendo: deixa-nos que sirvamos. Eles queriam, melhor para eles, pela incredulidade, era ter ficado lá servindo a Faraó, debaixo de chicote, chibatada. Olha, servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tereis. Palavra de conforto de Moisés, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E vos calareis, mas pediram que calasse. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. Levanta a tua mão, vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes clareava, né? Esclarecia, né? A noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. E as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Vamos parar por aqui. A outra leitura vai ser no versículo 22. Tudo o que os israelitas podiam ver nesse momento era a escuridão dos egípcios, ou morrer no deserto. Assim, a maioria dos cristãos faz um compromisso com o mundo e fica na escuridão. Eles não compreendem a libertação porque estão procurando no lugar errado. Há uma alternativa entre o Egito e o morrer no deserto. É a cruz. Gálatas 6,14. Vamos lá. Gálatas 6,14. Olha, mas longe esteja de me gloriar, né?
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus, aleluia. Dessa declaração aprendemos o que o pregador deve pregar. Esta sempre foi a palavra do Senhor com Deus a nosso favor. E nós, olhando somente para Ele, não temos nada que temer. 1 Timóteo 1,7. Todos os intentos e meios de ajuda têm que terminar. Todas as atividades da carne têm que cessar. As atividades da natureza têm que submeter-se. Nossa fé deve descansar completamente em Cristo e a cruz. E nada mais. Note-se, é a salvação do Senhor. E nada de nós. Tudo é devido à sua obra expiatória, sacrificial na cruz. A vitória é sua hoje. Basta somente crer. E por isso quero dizer, acreditar corretamente, que se refere ao fato de que a cruz sempre é o objeto de nossa fé. Romanos 6, 3 a 14. Não significa que nunca mais veria os egípcios, e sim tinha a intenção de que eles nunca os servia nessa posição que levava à aparência de vitória para os egípcios. O crente vê os vícios do mundo, mas os mesmos não o controlam. Mas de fato não tem arte nem parte nele. E essa vitória é para sempre. João 14, 16 e 17. Agora, nós temos aqui a conferência com a reverência em Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo 1, 7. 1 Timóteo 1, 7. 1 Timóteo está aqui, meu filho. 7. Glória a Deus, aleluia. Quando querendo ser doutor da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, Pessoas que vivem dessa maneira, Não é segundo Timóteo, me perdoe. Eu li que foi no primeiro, li uma mensagem que não tem nada a ver. Segundo Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Agora, vamos voltar um pouquinho em Romanos 6, 3 e 14. Não, esse Romanos tem coisa boa. Livro dos Romanos. 6, 14 de Romanos 3 a 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades
de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto é justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Oh, glória a Deus. É bonito, né? Deus fala e ensina para nós. João, Santo Evangelho segundo João 14, 16 e 17. Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, aleluia. Somente o Senhor podia lutar por Israel. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor, né? Enquanto eles ficassem quietos. Se eles houvessem tornado a tentar lutar contra os egípcios, mesmo de qualquer maneira, isso teria impedido ao Senhor, para que ele lutasse por eles. E sem dúvida, teria sido derrotados. Alguém muito bem disse: na justificação o Senhor luta por nós, e na santificação Ele luta em nós. Os filhos de Israel estavam clamando ao Senhor, mas seu clamor não era de fé, e sim por sentimento de derrota. Eles se queixaram e acusaram a Moisés, o que era o mesmo que acusar a Deus. A fé está sempre em marcha. Com este mandato para ir adiante, viria a provisão da graça. Este era o maior milagre desde a criação, mas o Senhor agora fez um milagre até maior para libertar o seu povo, e eu me refiro à cruz e à ressurreição. À base disso, fica claro que as águas do Mar Vermelho não começaram a se dividir até que os pés dos israelitas chegaram, mesmo a bordo. De outro modo, teria cruzado por vista e não por fé. Os homens não têm a palavra final que não pertence a Deus. Nunca devemos esquecer: a honra de Deus está sempre em jogo. A fé adequada nele sempre há de vindicar a sua honra, apesar da decisão dos homens. Glória a Deus. O anjo de Deus a que se refere nesse versículo é
na realidade, uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é Jeová, e pode-se dizer, o Jeová do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento. Ele se colocou entre Israel e o inimigo da mesma maneira. O crente, olhando para as suas dificuldades, não as encontrará, porque Deus está entre ele e elas. É o Espírito Santo. Aos egípcios, né? Referente a isso, quão semelhante à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente está esta cruz, da mesma maneira tem um duplo aspecto. Compõe o fundamento da paz do crente e do mesmo tempo confirma a condenação de um mundo culpado. O único sangue que expia a consciência do crente e lhe dá a paz perfeita, mancha a terra e consome a sua culpa. A mesma missão do Filho de Deus, que tira o manto do mundo e o deixa totalmente sem desculpa alguma, reveste ao crente com um manto suave da justiça e enche a sua boca com louvor incessante. O mesmo cordeiro que aterroriza, né? Aterroriza por sua ira, solta toda a tribo e toda a classe da terra, guia por sua mão aprazível o seu rebanho, comprado com o sangue por meio dos pastos verdejantes junto às águas tranquilas para sempre. Apocalipse 6, 15, 17 e 7. Vamos lá. Apocalipse. Agora vamos lá no final da Bíblia. Apocalipse 6. 6, 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-os do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Né? Agora no 7, 13 a 17. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu tempo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom demais saber disso. O robusto vento oriental que Deus usava para
empurrar um caminho pelo meio do mar. Foi um milagre divino. Não era nada obtido pelas simples forças desencadeadas da natureza. Mesmo a indicação é os filhos de Israel começam a caminhar no mar, com Deus abrindo-o diante deles. O mar se abriu no mesmo tempo em que eles podiam caminhar lentamente. Agora a leitura do versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Glória a Deus, aleluia. E as águas lhes foram como muro, à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido ao mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Isso faz calar, a falácia dos céticos, que o mar somente tinha como 5 centímetros, 2 polegadas de profundidade. A esta altura, eles não caminharam por meio de água com pouca profundidade, mas sim em terra seca. Acredita-se que o caminho através do mar tinha uma extensão de 16 a 19 quilômetros, 10 a 12 milhas. Sua profundidade estava entre 6 a 12 metros, 20 e 40 pés. Este local provavelmente tenha sido nas cercanias do moderno canal de Suez, entre os lagos amados. Os lagos nesse tempo formavam parte do Golfo. O salmista diz:
ele fez estar as águas como num montão. Salmo 78, 3, pode ler lá, viu? Deve ter sido todo um espetáculo, um muro de água, parede em cada lado. Se Faraó mesmo, na realidade, entrou, as Escrituras não nos dizem isso. Entretanto, eu prefiro acreditar que o orgulho de Faraó exigia que ele conduziria esse ataque e estaria à frente da mesa. José diz com respeito a isso: torrentes de chuva desceram do céu, e trovões espantosos, e relâmpagos com brilhos de fogo, raios também se descarregavam sobre eles. Tampouco havia algo que Deus pudesse enviar sobre o homem como indicações de sua ira, que não aconteceram nesta oportunidade. As palavras "ele o alvoroçou", o acampamento, no hebraico significa os envolveu em confusão, né? Constatar que o seu poderoso exército de carro não lhes avantajava. Eles viram que o Senhor não só estava lutando a favor dos filhos de Israel, mas lutava ao mesmo tempo contra os egípcios. Eles foram conduzidos a uma armadilha causada por sua própria rebelião contra Deus. Portanto, só poderia culpar-se a si mesmo. Não só libertou o Senhor a Israel, como também derrotou aos egípcios. No Calvário, o Senhor não só nos libertou, como também derrotou Satanás. Colossenses 2, 14, 15. Nós vamos lá, por última instância, fazer essa parte, né? No versículo 26. Justo ao amanhecer, exatamente como o Senhor havia dito, Israel não voltaria a ver mais a esses egípcios. Como todo egípcio foi derrotado total e completamente, Satanás foi derrotado total e completamente também na cruz. Nenhuma só escravidão das trevas foi excluída, mas sim Jesus tratou com cada uma delas. Não importa que classe de libertação se requeira, Deus é capaz. Assim se encerrou a teimosia da obstinação de Faraó. A fé em Cristo e a cruz proporciona morte às forças do mal. Deus faz sempre grandes obras. Ele ainda está fazendo grandes obras e grandes feitos. E Ele seguirá sempre fazendo grandes obras e grandes feitos. Mas, desgraçadamente, nos deparemos muito em breve que a sua fé era uma fé de pouca profundidade. Vamos voltar lá no Colossenses 2, 14 e 15. E já encerrou a mensagem, né? Glória a Deus. Já estou aqui
em Colossenses, a última referência. Havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e Deus triunfou em si mesmo. Amém. Muito obrigado, Jesus. Cuide de nós. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, desde agora para todos sempre. Assim seja. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus, cuide de nós, Senhor, salva-nos. Em nome de Jesus. Amém.